Fala rapaziada, saudações vascaínas e hoje é dia de clássico Vasco e Fluminense, um jogo importantíssimo contra o nosso maior freguês, então é claro, a vitória é obrigação. E a gente vai trazer detalhes sobre essa partida, falar também sobre novo reforço dentro do Vasco, Tony Anderson, o meio atacante aí do RB Bragantino, com passagens por Grêmio, Atlético Paranaense, um grande jogador pode pintar aí em São Januário, trazer detalhes sobre essa negociação e falar também sobre André Rizek, um jornalista do Sport TV que detonou esse início de temporada feito pelo nosso gigante da colina, mais um jornalista que adora sempre detonar o Vasco, mais um deles detonando o nosso clube. Então, torcedor, temos muitas novidades, você não pode perder. E se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e também deixar o seu palpite para o jogo entre Vasco e Fluminense. Qual é a sua opinião? Acha que dá para o nosso gigante da colina vencer do nosso maior freguês? A vitória, na minha opinião, é mais que obrigação. Mas então, deixa aí embaixo o seu comentário do placar para esse clássico importantíssimo para o Vasco da Gama. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos trazer aí as últimas novidades e começar já falando sobre assunto importante, assunto bom para o Vasco da Gama, que é sobre reforço. Dois novos nomes ganham força dentro do clube, um nome já conhecido e outro novo. Primeiro, falar sobre Tony Anderson, né? Tony Anderson, um jogador aí muito conhecido do futebol brasileiro, de apenas 23 anos, mas por passagens por grandes clubes como o Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro, ele agora se encontra no RB Bragantino, mas não faz mais parte dos planos ali da diretoria do clube, né? Liberou o Morato para o Vasco, pode liberar mais um jogador, o Tony Anderson, um bom jogador, inclusive foi o grande responsável pela conquista do Atlético Paranaense na Copa do Brasil do ano retrasado, em que teve ali o Rony no time, ali bons jogadores como o próprio Bruno Guimarães, também jogadores de muita qualidade, e o Tony Anderson foi mais um que se destacou na equipe. Teve boa passagem por lá, foi contratado pelo RB Bragantino com essa filosofia, né, de trazer jogadores novos, jovens, com chances aí de vender no futuro, porém não deu muito certo na equipe. O RB Bragantino planeja assim a venda do jogador. Segundo notícias, o meio atacante teria conversado com o Morato, o jogador que também veio do RB Bragantino para o Vasco da Gama, e discutido uma possibilidade de vir jogar no Gigante da Colina. É claro, o Morato ainda não tem essa moral para trazer um jogador para o Vasco, mas é um nome que pode sim vir a ganhar força dentro do clube e até mesmo jogar com as camisas do Gigante da Colina, já que é um meio atacante que pode atuar como ponta, é uma posição que o Vasco ainda procura no mercado, é uma posição carente ainda mais depois da lesão aí do Thales Magno. E segundo notícias aí de companheiros lá de Bragança Paulista, do local onde o Bragantino tem o seu CT, o assunto foi o seguinte: quando o assunto é Vasco, mexe com a cabeça. Essas seriam as palavras aí vindas de pessoas de dentro do Bragantino relacionadas ao Tony Anderson. Ou seja, pode sim ser transferido para o Vasco. Tivemos notícias que há um tempinho atrás ele já planejava a sua saída do RB Bragantino. Inclusive, o Sport fez propostas pelo jogador e também um clube lá do Japão também estava interessado na transferência do Tony Anderson. Ou seja, ele vai sair do RB Bragantino. Segundo o próprio atleta, ele queria que tivesse o seu futuro definido até o início de abril, até agora nada. Então há grande chance de Tony Anderson, um meio atacante de apenas 23 anos, bom jogador, ser transferido aí para o Vasco. Outro ponta que também ganhou muita força foi o Everaldo. O Everaldo, um nome que já havia sido comentado dentro de São Januário como possível novo reforço, voltou a ganhar força, principalmente no dia de ontem. Segundo aí notícias do canal Atenção Vascaínos, o Everaldo aí é uma situação que ainda está sendo conversada, o negócio não é tão fácil por questões salariais. Volto a repetir, o Everaldo quer sair do Corinthians, tem vontade de retornar a jogar bola, ele não faz mais parte dos planos da diretoria corintiana. O Corinthians quer liberar o atleta, porém o Vasco também quer ter o jogador, mas as questões contratuais, salariais dificultam, já que o Corinthians quer que o clube que tem o Everaldo pague 100% do salário do atleta e o Vasco não deseja e não quer pagar 100% do salário. Essa intermediação ainda está complicando muito uma possível negociação, mas as coisas ainda podem vir a andar. O Everaldo não é um nome negado e não é um nome que deixou de ser discutido dentro do Vasco da Gama. A prioridade do clube agora é contratar mais um ponta aí
para o sistema ofensivo da equipe. Vamos seguir, falar agora sobre André Rizek, um jornalista aí, né, do Sport TV, do Grupo Globo de Comunicação. Como sempre, a gente sabe muito bem que a Rede Globo sempre gosta de falar mal do Vasco da Gama. A gente sabe, quem acompanha essa famosa mídia tradicional sabe muito bem que o Vasco não é um clube muito bem visto por esse jornalismo esportivo. O André Rizek falou o seguinte, durante aí um podcast no Globo Esporte, na página ali do Globo Esporte. Ele falou o seguinte: assustadora é a campanha do Vasco até aqui. Só uma vitória na temporada de 2021. No sábado, abriu 2-0 contra o Madureira, sofreu um empate. Diria que a única coisa boa é o paraguaio Galarza, que marcou 2 gols e realmente é uma novidade interessante. Mas estou assustado com o desempenho do Vasco até aqui. De fato, é inegável, o Vasco vem muito mal aí na competição, não vem jogando bem. De certa forma, aí um resultado dessa diretoria atual, que em pouco tempo não conseguiu fazer absolutamente nada, volto a repetir, está no início de trabalho? Sem dúvidas nenhuma. Tem algo, muita coisa ainda que pode vir a acontecer caso a filosofia aí dessa atual gestão dê certo, que eu acho muito difícil, na minha opinião. São os piores 3 meses da história do Vasco da Gama, mas o André Rizek falou, detonou, como a Globo gosta de fazer, sempre falar mal do Vasco, e utilizou aí, né, esse espaço feito aí do podcast para detonar essa situação atual do Gigante da Colina e falar que esse desempenho até aqui tem sido assustador. De certa forma, tá certo, mas também não cabe, sempre que tem oportunidade, as grandes mídias tradicionais virem detonar o nosso Gigante da Colina, porque isso vem sempre ocorrendo e o torcedor vascaíno também está cansado de só ouvir coisas ruins vindo aí da famosa mídia tradicional e principalmente dessa rede, né, desse canal aí que a gente tanto sabe que adora criticar o nosso Gigante da Colina. Mas vamos seguir. André Rizek fez a parte dele, falou mal do Vasco da Gama e de certa forma tem que falar mal mesmo porque o momento do nosso clube é terrível. Mas falar agora com relação a Vasco Fluminense. Hoje é dia de clássico, então vamos falar aqui um pouco desse jogo importantíssimo, porque o Vasco não se encontra em condições boas aí no Campeonato Carioca. Para quem quer saber, o Vasco agora está em 8º colocado, aí a 4 pontos da zona de classificação, dos 4 primeiros da tabela, para ter a oportunidade de disputar as finais do Carioca. Se é para não ficar, né, mais um ano fora, porque no passado também não disputou as semifinais, que na minha opinião é uma grande vergonha um clube do tamanho do Vasco não disputar as semifinais do torneio estadual. Então o Vasco vai jogar contra o Fluminense buscando uma vitória. O jogo aí com transmissão para Record TV e Pay-Per-View do Campeonato Carioca, que vai passar ali às 9h35 da noite no estádio do Raulino Oliveira. Vasco e Fluminense, o Vasco tá com um retrospecto muito ruim contra a equipe, contra o tricolor das Laranjeiras. A gente sabe que o Fluminense sempre foi o nosso freguês, isso é fato. Sabemos muito bem que o Fluminense teve ao longo de todos esses anos dificuldades de ganhar do Vasco. Muitas vezes o Vasco estava mal, não jogava bem e ia e ganhava contra o Fluminense, como um grande exemplo é aquele gol do Fabrício nos 3-2 do Maracanã, numa semifinal do Campeonato Carioca. O Fabrício, um jogador muito contestado, que aos 49 do segundo tempo marcou o gol. Então a gente sabe que tudo contra o Fluminense caminha favorável ao Vasco, mas o período é tão ruim, o tempo do nosso Gigante da Colina é tão ruim, que nem do Fluminense o Vasco da Gama consegue ganhar mais nos últimos jogos, porque dos últimos 5, o Vasco ganhou apenas 1. Foram 2 empates e 2 derrotas. Então é obrigação o Vasco ganhar esse jogo de hoje, tanto por conta aí desse período sem vencer o Fluminense e também por causa da colocação que a gente está na atual competição. Se o Vasco quer brigar por disputar as semifinais do Campeonato Carioca, quem sabe buscar aí um título, que é algo muito difícil de acontecer, tem que vencer o jogo de hoje, é essencial. Temos alguns lesionados aí para a partida. Marquinhos Gabriel, Thales Magno, Vinícius, Léo Jabá e Hernan não estão à disposição, como também o MT não vai estar à disposição ali do treinador Marcelo Cabo. Desses 6 lesionados, 2 são novos reforços, sendo o Hernando e o Marquinhos Gabriel. Então, de certa forma, é algo que preocupa o torcedor vascaíno. Quais são aí os critérios para fazer as contratações, já que os jogadores estão indo direto para o departamento médico. Mas com esses desfalques, a possível escalação do nosso Gigante da Colina para o jogo importantíssimo de hoje vai ser com Lucão no gol, Leonardo Matos na lateral direita da equipe, Leandro Castanho e Miranda formando a dupla titular da zaga, na lateral esquerda Zeca, no meio campo Bruno Gomes, Galarza, Andrei e Carlinhos, e o ataque composto aí por Gabriel Peck e Germancano. Um time, de certa forma, a força máxima que o Vasco tem, o Marcelo Cabo tem atualmente, o Morato ainda não pode jogar por ter acabado de chegar, ontem foi o primeiro treino aí do atleta. Então é claro, não estamos na situação mais favorável
possível, né? Um time do Vasco muito limitado contra o Fluminense, que ainda está ajeitando, vai disputar a Libertadores esse ano, mas tem que ganhar. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, principalmente pré-jogo de clássico, clássico não se joga, clássico se vence, e ainda mais contra o nosso maior freguês, a vitória é sim uma obrigação. Então, torcedor, deixa aqui embaixo o seu palpite pro jogo de hoje. Quanto você acha que vai ser? Vai dar Vascão? Vai dar uma vitória? Eu, na minha opinião, será 3-1 Vascão, gols aí de Germancano e Matias Galarza. Acreditar sempre, a gente é torcedor, independente da fase ruim, independente da diretoria, que muitas das vezes a gente não gostaria que estivesse no comando do clube, a gente vai apoiar e vai querer que o Vasco ganhe, independente da situação. Mas esse foi o vídeo, não demore, deixa aqui o seu comentário do placar aí que você quer ver para a partida. Quem sabe no próximo vídeo, se você acertar, o seu nome não aparece aqui ao longo do nosso vídeo. Tranquilo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço, vamos que vamos, porque hoje é dia de clássico, Vasco Fluminense, jogo importantíssimo para o nosso gigante da colina. Um grande abraço e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.